Pessoal do Instagram, pessoal aqui do Facebook também, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui a nossa transmissão ao vivo por esses dois meios aqui, por essas duas mídias. Eu acho que o pessoal do Facebook entrou agora, sejam muito bem-vindos. Que prazer estar com vocês. Hoje eu tive o privilégio de estar com os amados ali do Kennedy, na Escola Sabatina. Acompanhei também aqui o pessoal aqui dos Filhos da Luz, que é a Escola Sabatina Jovem aqui da Igreja Central de Osasco. Que legal poder me dirigir a vocês na manhã deste sábado. Nós queremos deixar aqui alguns recados antes do momento da oração e depois do momento da leitura e estudo da Palavra de Deus. Gostaria de lembrá-los que nosso programa evangelístico de domingo à noite está sendo realizado pelo pastor Ari Celso Cidral. Ele está pregando a partir da igreja de Moema e nós vamos transmitir para você aí hoje, amanhã também, um link para você já acessar direto a transmissão ao vivo do culto que começará amanhã às 19 horas. Então, amanhã nós não temos o culto aqui pelo Facebook e pelo Instagram, aqui pelo meu perfil. Mas são todos muito bem-vindos aqui ao culto. Tem bastante gente chegando e nós já vamos para o momento aqui da oração e depois para o estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Vocês passaram bem a semana? Estão felizes? Eu também, ansioso também pelo retorno das atividades presenciais, dos cultos presenciais. Nós ainda não temos uma data, mas após o dia 10 de maio, que é o final da quarentena aqui para o estado de São Paulo, nós já teremos certamente um cronograma de retorno e teremos uma data para o retorno. Antes disso também já teremos uma data para esse retorno, mas por enquanto eu não tenho ainda essa data, mas nosso retorno dos cultos presenciais será logo, será breve. Assim, esperamos e oramos para isso. Oramos também pelas famílias aí enlutadas, que estão sofrendo com essa pandemia, com pessoas alcançadas aí pela doença aí, a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, e nós oramos para que as famílias sejam consoladas e confortadas pelo Espírito Santo. Ok, meus amigos, vamos fazer uma prece e vamos para o texto, ou os textos desta manhã aqui. Do jeito que você está aí, apenas feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Querido Deus, louvado e engrandecido sejas o nome do Senhor. Nesta manhã deste lindo sábado ensolarado, nós oramos ao Senhor e agradecemos pelo precioso dom da vida. Agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia e temos esta ferramenta aqui, a internet. Nós podemos usar aqui o perfil do Facebook, do Instagram e podemos transmitir aqui ao vivo esse momento de estudos da Palavra de Deus. Muito obrigado pelos amados, pelos queridos que já chegaram aqui. Eu oro por eles e peço ao Senhor que me conceda facilidade para falar. Enche-me com o teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Dê facilidade aos meus amados, que eles também consigam compreender, assimilar e viver as verdades do Evangelho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos à Bíblia? Vamos ler a Palavra de Deus? Então, eu convido você para que abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Abra a sua Bíblia, Mateus, no capítulo 16. Na manhã deste sábado, nós vamos rever esse texto. Eu já preguei esse texto na igreja do Kennedy, na igreja de Osasco, mas eu quero rever com vocês esses textos. E eu estou preparando sermões fresquinhos, novos aí, para a nossa retomada de cultos presenciais. Mas eu estou retomando esses textos porque eles, de alguma maneira, falam ao meu coração
e certamente falarão ao seu também. Mateus, capítulo 16, e nós vamos abrir aqui em alguns textos nesta manhã. Então eu convido você a permanecer com a Bíblia aí do lado do seu celular, do lado do seu computador, e eu vou requisitar e vou pedir para você abrir em outros 4 textos além deste aqui, tá bom? Então, vamos para a leitura? Mateus capítulo 16, quem achou, diga amém. 16 a partir do verso 24. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Quem achou, digita achei aí. Bom, bastante gente por aqui. Gente, deixa eu só mandar um abraço aqui para uma pessoa que, numa última transmissão aqui, não sei se foi a última ou penúltima, ela estava com a família, Renata Felício Souza, ela, o William, e os filhinhos ali lindos, filhos lindos que a Renata e o William têm. Eles estavam assistindo. Eu só estou mandando um abraço para essa família querida aqui que acabou me mencionando aqui e eu não vi na hora. Tá bom? Abraço para vocês todos aí. Tá? Então todo mundo achou? Maravilha, vamos ler. Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos parar por aqui, a gente vai continuar a leitura no capítulo 17, versos 1 a 8, tá? Mas aqui o texto, Jesus ele está falando sobre a morte, mas não sobre a morte física em si, ele está falando sobre a renúncia da vida que a gente vive para viver uma vida para Deus. É esse tipo de renúncia, de entrega, de negação do eu, e ele fala de tomar a cruz e segui-lo. E aí ele fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida. E aí no verso 27 ele fala assim: Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E aí o verso 28 é um texto aparentemente assim, difícil de entender, porque ele fala assim: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. A pergunta que eu tenho para te dizer é a seguinte: Jesus já voltou, sim ou não? Resposta é não, ele não voltou. Outra pergunta: os homens que viveram ali com Jesus, os discípulos que estavam ali com Jesus, vivos hoje, sim ou não? A resposta é não, eles estão mortos. Então, como esse texto pode ser cumprido? Pode se cumprir? Qual é o cumprimento desse texto? Se os discípulos já estão mortos e Jesus ainda não veio, será que Jesus não errou aqui ao dizer que existem alguns aqui, ele fala, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino? Bem, Jesus não voltou, esses discípulos já morreram. Será que Jesus estava errado? Será que Jesus se enganou? Bem, a resposta é não, Jesus nunca se engana. Então, qual que é o cumprimento desse texto? Bem, o cumprimento desse texto é o capítulo 17, versos de 1 a 8. Quando Jesus fala assim, há alguns aqui, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, Jesus estava se referindo aqui à transfiguração no monte. E é o que a gente vai ler agora.
capítulo 17, dos versos 1 a 8. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. O texto está fazendo conexão direta. O verso 1 faz uma conexão com o que aconteceu antes disso. Ele fala 6 dias depois. 6 dias depois do quê? 6 dias depois daquela fala de Jesus. Que ele fala, tome a sua cruz, me segue, renuncie à vida que você tem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. E ele fala assim, tem pessoas que estão aqui comigo, alguns de vocês aqui não passarão pela morte até verem o Filho de Deus voltar nas nuvens dos céus. Aliás, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então, Jesus está realmente falando da transfiguração aqui, porque o texto já faz um link aqui no verso 17, 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus pegou Pedro, Tiago e João e levou para um monte, que a gente não sabe qual é esse monte, ninguém sabe. Existem explicações, existem possibilidades, alguns dizem que é o Monte Tabor, outros dizem que é o Monte Hermon, a gente não sabe que monte que foi. Foi uma montanha em Israel. E ele levou os discípulos para lá, esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e o verso 2 é assim, e foi transfigurado diante deles. Houve uma transformação física. Aqui, Jesus ele muda sua aparência. Aqui há uma glorificação. Aliás, é Jesus mostrando um pouco da sua glória, de como ele é de fato. Porque Jesus, quando veio para cá, Paulo diz que ele se esvaziou. O termo grego ali, kenosis, é o esvaziamento, é um termo técnico para se referir ao esvaziamento da divindade. Não é que Jesus deixou de ser Deus, não é isso. Jesus não perdeu os seus poderes, mas ele colocou os seus poderes temporariamente em suspensão. Ele deixou de usar os seus poderes. É como você e eu, nós temos o poder de ver, o poder da visão. E em algum momento você pode decidir não usar o poder da visão. Você pode fechar os seus olhos temporariamente e não usar esse recurso, esse poder que você tem de enxergar as coisas. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele colocou em suspensão os poderes dele. E neste momento Jesus é como se ele abrisse os olhos. Na verdade, é como se ele fizesse com que os discípulos enxergassem como ele de fato é. É claro que não foi a sua glória na plenitude, até porque os pecadores não podem resistir plenamente à glória de Deus. Isaías capítulo 55, verso 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Desde que o pecado entrou nesse mundo, tudo mudou, né? Adão e Eva viam a Deus face a face, nós já não vemos mais Deus face a face. Deus falava depois do pecado com o seu povo. Hoje em dia ele utiliza a Bíblia, ele utiliza os profetas da Bíblia para falar com a gente, mas vai chegar um dia em que a gente vai ter esse privilégio de ver Deus face a face, né? E aqui Jesus se transfigura, ele se transforma, é uma metamorfose aqui, uma mudança da forma. Jesus mostra um pouquinho da sua glória diante dos discípulos. O texto fala, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. É uma descrição muito parecida com a descrição de Apocalipse, que João vê o Cristo glorificado, né? É uma descrição parecida com a descrição que Daniel tem do Filho do Homem, ali, é Jesus em glória aqui. E o texto continua dizendo assim, verso 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Veja, a pergunta é, Elias e Moisés literalmente apareceram lá? A resposta é sim. Um claro e sonoro sim. Aqui não era o fantasminha de Moisés e Elias, até porque nós não cremos nesse fantasminha, nós cremos como o ser humano como um ser holístico.
um ser pleno, completo, todo. Aqui é Moisés, literalmente. Aqui é Elias, literalmente aparecendo diante de Jesus aqui no Monte da Transfiguração e aparecendo para Pedro, para Tiago e para João. Eles aparecem aqui no Monte da Transfiguração. E aqui tem uma coisa muito bonita, porque se você entender que o texto está falando 6 dias depois tomou Jesus consigo, e o texto está fazendo conexão com o que ele falou antes, e o que Jesus tinha falado antes com os discípulos? Ele tinha falado a respeito de morte. Ele tinha dito assim: olha, se você precisa negar a sua vida, negue-se a si próprio, tome a sua cruz, me siga. Aquele que buscar achar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida vai achá-la. E aí Jesus fala assim, ó, tem gente aqui que não vai passar pela morte sem que antes veja ver o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus está falando de morte com os discípulos e aqui aparecem para Jesus e para os discípulos Moisés e Elias. Símbolos de pessoas que, no caso de Moisés, passou pela morte, foi ressuscitado e foi levado para o céu. E aqui Elias, que não passou pela morte, foi transformado e foi levado para o céu. Então aqui aparecem Moisés e Elias como representantes de duas classes de pessoas que irão para o céu. Pessoas que passaram pela morte, ou que passarão pela morte e serão ressuscitadas, transformadas e levadas para o céu, e pessoas que não passarão pela morte, mas que subirão vivas para o céu. Aliás, todos subirão vivos, mas Elias não passou pela morte e foi vivo para o céu. Aqui, Moisés e Elias são representantes dessas duas classes de pessoas. E aí o verso 5 diz assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Esse texto aqui é muito interessante e é importante que você grave. Eu já preguei esse sermão, então os irmãos estão tá fresquinho na cabeça dos irmãos, mas é importante que você note a conexão dos textos e que Jesus não levou todos os discípulos. Jesus levou Pedro, Tiago e João. Veja que interessante que a revelação de Deus, Deus se revela para todo mundo. Todas as pessoas têm a oportunidade de olharem para a revelação de Deus. Todo mundo. Os 7 bilhões de habitantes desse planeta, todos eles têm a oportunidade de olhar para a revelação de Deus. Mas uma revelação especial, ela não é oferecida a todos. Perceba só o planeta. Claro que o evangelho vai ser pregado a todo mundo, a gente sabe disso. Está muito claro. Mas, por exemplo, olha para o próprio planeta Terra. Nós, aqui no Brasil, temos uma cultura, temos um modo de vida, e a nossa colonização foi uma colonização feita por cristãos, você pode colocar entre aspas esse nome cristãos aqui, mas pessoas de orientação religiosa cristã. Nós não fomos colonizados por budistas, nós não fomos colonizados por shintoístas, nós não fomos colonizados por muçulmanos. Não, foram cristãos que chegaram aqui e de alguma maneira proporcionaram que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Mas tem partes do mundo, existem países onde eles não têm a revelação bíblica assim, de fácil acesso. É claro que se a pessoa for um pesquisador, for fuçante, ele vai lá e ele vai entender. Mas só para você entender, mas só para você ficar claro na sua mente o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que você entende de islamismo? E eu não estou querendo depreciar você, porque eu também não entendo nada de islamismo. Mas o que você entende de budismo? Eu não entendo nada de budismo. É claro que se eu pesquisar aqui, eu vou ter um acesso a algumas informações. Mas assim, eu não vivenciei isso. Então, eu não sei na prática. Eu não tenho experiência de vida com budismo, com islamismo, com shintoísmo, com qualquer que seja a
macro-religião aqui. Então, existe sim uma revelação especial, e essa revelação especial é a Bíblia. Mas olha que interessante que esses três aqui tiveram acesso a uma intimidade que os outros não tiveram. E por que Jesus faz isso? Bem, Jesus faz isso como um modo de preparar esses três para um outro evento que ocorreria no futuro e que eles precisavam estar prontos para vivenciarem esse evento. Olha só, Pedro, Tiago e João, eles são os únicos que testemunham de forma ocular a transfiguração de Jesus. E por que eles precisavam viver isso? Vamos para o capítulo 26 de Mateus. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. É só você avançar aí algumas páginas aí. Tá bom? Algumas páginas. Vamos lá? Mateus 26, verso 36 em diante. Quem achou, digita achei aí. Vamos lá? Mateus 26, versos 36 em diante. Todo mundo achou? Vamos lá? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Deixa eu perguntar para você, quem são os dois filhos de Zebedeu? Tiago e João. Aonde você viu esses três? Em que cena você viu? Em que outra cena você viu esses três aqui? Pedro, Tiago e João. Aqui o texto fala Pedro e os dois filhos de Zebedeu, mas a gente sabe que os dois filhos de Zebedeu são Tiago e João. Pedro, Tiago e João estão na cena do Getsêmani, na cena da angústia, quando Jesus ora, quando Jesus transpira sangue pelos seus poros. Esses três discípulos estavam em outra cena. Eles estavam lá na cena que a gente acabou de ler, do capítulo 17, dos versos de 1 a 8 de Mateus. Eles estavam lá no Monte da Transfiguração. E aqui, eles estão no Getsêmani agora. E veja só o que vai acontecer, verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, Jesus precisava de companhia naquela hora. Se teve um momento em que Jesus precisava de um companheiro de oração, era esse momento aqui do Getsêmani. Era o momento da angústia. Jesus aqui, ele sente uma angústia, não é porque é porque ele sente realmente a separação de Deus, o peso dos pecados da humanidade. Nesse momento, o estavam levando a uma angústia tão profunda, que ser humano nenhum nunca sentiu isso daqui. E ele precisava de um companheiro de oração para esse momento. E aí o verso 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Aqui era o momento em que Jesus precisava de companheiros para oração. E aí ele chamou Pedro, Tiago e João para estar com eles. E aí Pedro, Tiago e João vão e dormem. Eles estavam cansados mesmo. Era um cansaço legítimo, claro. Eles estavam cansados. Mas eles dormiram e Jesus precisava deles acordados ali com ele. E aí, uma primeira vez, ele encontra eles dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba.
faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, pela segunda vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis, pela terceira vez, veja, e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Veja, 3 vezes Jesus saiu para orar, se retirou para orar, voltou e por 3 vezes os discípulos estavam dormindo. Pedro, André e Pedro, Tiago e João. Aqui estavam dormindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar esses 3 aqui, estavam na cena do Monte da Transfiguração. E lembra que eu disse que as experiências que nós vivemos com Deus, elas nos preparam para outras experiências. Aqui, os discípulos estavam sendo preparados para essa experiência do Getsemane. Esse sermão aqui eu preguei, e eu preguei justamente antes de nós começarmos aqui esse período de quarentena. Antes da gente começar esse período de quarentena. E eu disse para você que as experiências que você acumulou ao longo da sua vida iam te preparar para esse momento. É certo que tem muita gente na igreja, e graças a Deus tem muita gente fiel e que está ali fiel por conta das experiências já vividas com Deus. Mas tem muita gente que possivelmente está com a fé enfraquecida. E eu quero te reanimar, meu amigo. Eu quero te chamar você a esse compromisso com o Senhor e te fazer lembrar das experiências que você viveu com Deus. E que as experiências que você está vivendo agora, que elas não sejam determinantes para que a sua fé seja abalada, mas que você fique firme, que você entenda que Deus está te dando oportunidades de preparo. E o que a gente está vivendo hoje nos prepara também para os eventos escatológicos, para aquilo que a gente vai viver mais para frente, com decreto dominical, com fechamento da porta da graça, com perseguição, com decreto de morte. Tudo isso que a gente vai viver mais para frente, isso aqui é preparação para a gente, é preparação para a crise final. E Deus, Ele está nos preparando o seu povo. Jesus preparou esses 3 para esse momento, mas eles dormiram. E eu vou dizer mais para você, eles não só dormiram no Getsemane, eles também dormiram no Monte da Transfiguração. Mas, pastor, onde está escrito isso? Eu li lá o texto, Mateus 17, de 1 a 8, e não está escrito que eles dormiram. Mas veja, a gente tem um texto paralelo de Mateus 17, de 1 a 8, que é Lucas, capítulo 9, dos versos 28 a 36. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 9, dos versos 28 a 36, que é o texto paralelo de Mateus aqui, 17, de 1 a 8. Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Olha só. Lucas 9, 28 a 36. O texto diz assim: cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tá vendo? Lá em Mateus diz 6 dias. 6 dias depois. Aqui fala cerca de 8 dias. É porque Lucas não tinha muita certeza, e Lucas gostava de ser preciso nas informações que ele tinha, e possivelmente ele não teve essa informação, então ele diz cerca de 8 dias, né? Mas provavelmente foram 6 dias mesmo, porque Mateus é preciso, ele bate o martelo e fala 6 dias depois de proferir estas palavras. Tá vendo? Eu não tirei da minha cabeça essa ideia. A ideia de que, depois que ele falou sobre morte, depois que ele falou sobre tomar cruz, seguir, morte não necessariamente morte física, mas morte do eu, do ego. Ele, cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, tá vendo? Aqui ele não fala os filhos de Zebedeu, aqui ele fala e dá um nome para eles. Tiago e João, ou João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aí o texto fala assim: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida,
que ele estava para cumprir em Jerusalém. E olha o verso 32, presta atenção no verso 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. E ao retirarem-se estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Você está percebendo que é o mesmo relato mesmo de Mateus, com um detalhe. Ele acrescenta o fato de que os discípulos estavam. A minha Bíblia aqui é a Almeida Revista e Atualizada. Ela usa uma palavra difícil de entender, ela fala premidos de sono. É caindo de sono mesmo. Caindo de pesados de sono. O sono dominava sobre eles. Eles estavam assim sendo dominados pelo sono. Veja, os discípulos, meus queridos, eles não dormiram só no Getsemane. Pedro, Tiago e João dormiram também aqui no Monte da Transfiguração. Claro, eles não dormiram de sonhar e de cochilar, mas eles estavam tão sonolentos, que eles perderam muito daquela revelação. Claro, eles viram que era Moisés e Elias que estavam ali, mas eles podiam ter aproveitado melhor aqueles momentos com Deus. E é isso que eu quero dizer para você, meu querido irmão, meu amigo aqui da igreja de Osasco, a igreja do Kennedy, e de outras igrejas que estão aqui assistindo a essa live, a essa transmissão ao vivo. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nós temos que estar acordados e atentos, com os olhos bem abertos, para ver aquilo que Deus está revelando para a gente hoje, porque isso vai preparar a gente para o futuro. Meus queridos, nós não podemos esperar para quando as coisas acontecerem, falar, não, quando acontecer, aí sim que eu vou acordar, aí sim que eu vou. Olha, eu contei já essa história para vocês, que uma vez um irmão, ou um ex-irmão adventista, me abordou e disse assim: Pastor, eu vou voltar para a igreja o dia em que o decreto dominical for promulgado. Quando o decreto dominical surgir, aí eu volto para a igreja. E eu falei para ele assim: Você nunca vai voltar. Veja, desculpa se você achar que é falta de sensibilidade da minha parte, mas irmão, eu entendo que é o último sinal mesmo, vai ter um despertamento. Mas a pessoa já planejar isso é, é, é muito complicado. É muito complicado a pessoa planejar isso e ela achar que vai dar certo o plano. Irmãos, tem tudo para dar errado. Porque, veja só, aquele que não vem pelo amor, ele não vem pela dor. Ele não vem pela dor. Acho que a dor, ela pode despertar a pessoa. Ela pode despertar. Mas se a pessoa já tem já presciência e está já planejando na cabeça, não, o dia que acontecer isso eu volto. Meus amados, a gente precisa de entender que hoje é o dia de preparo. Hoje é o dia que a gente se prepara para viver o futuro. A gente não vence a batalha espiritual no campo de batalha. A gente vence a batalha espiritual antes, em casa, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente tece comunhão com o céu. É ali que a gente vence a batalha. Aqui os discípulos, eles dormem nos dois eventos. Eles dormem nos dois eventos. É possível que muitos de nós ainda estejamos adormecidos, mas a minha oração tem sido: Senhor, desperta teu povo. Me desperta também como pastor e me faz enxergar que a gente vive em um tempo, e esse meu discurso não é um discurso de medo, a gente vive num tempo de preparo para o tempo do fim. E que eu possa aproveitar esse tempo com Deus para me preparar para a volta de Jesus.
Amados, aquilo que os discípulos viram, que Pedro, que Tiago, que João viram, foi tão forte para eles, lá no Monte da Transfiguração, que norteou a visão futura deles, que norteou os escritos deles. Vou pegar dois textos aqui com você. Olha que texto maravilhoso, João capítulo 1, verso 14. João, o Evangelho, né? O Evangelho de João são as cartas, tá? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Aquele impacto da visão do Cristo transfigurado foi tão forte diante dos apóstolos que João, uma das testemunhas oculares, escreveu o seguinte, verso 14 do capítulo 1, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto aqui seria, se existisse um verbo em português para habitar, seria o verbo tabernacular, que não existe em português. Jesus tabernaculou, ele armou aqui o seu tabernáculo entre a gente. Tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. E aí João fala: e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Do que João está dizendo? Ele está dizendo que ele viu a glória de Jesus, ele viu ele transfigurado. E Pedro deixa isso mais claro no escrito dele, lá na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Epístola é só um nome bonito para carta, né? Antes que alguém pense que epístola é a esposa do apóstolo. Piada ruim, né? Piada ruim. Vamos lá. Esqueçam as piadas. Vamos lá. Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Vamos ler o 16, o 17 e o 18 da segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16, 17 e 18. Pedro diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Verso 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja, Pedro está deixando bem claro o que ele está dizendo a respeito do evento transfiguração no monte. E ele está dizendo: nós vimos a sua glória, nós vimos a sua majestade, somos testemunhas oculares disso. Irmãos, a minha oração é para que eu e você tenhamos um vislumbre da glória de Deus. Possamos olhar a Deus de um jeito especial e vivermos com Ele. E que isso possa nortear o resto da nossa vida. O resto da nossa vida. São 11 horas e 8 minutos. E eu quero ir para o finalzinho dessa reflexão aqui. Nós vamos terminar aqui às 11 horas e 15 minutos esse culto, essa reflexão. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu sou pastor hoje por conta de coisas que eu vivi na minha infância. Eu nem sempre fui adventista do sétimo dia, mas eu sempre fui o caminho da religião e o caminho da fé na minha vida. Eu me tornei adventista aos 16 anos de idade. Mas antes disso, meu pai da igreja, meus pais católicos não frequentavam a igreja, mas eles me mostraram o caminho da igreja católica. E eu fiz a primeira comunhão, eu estava me preparando para a crisma, quando eu me tornei adventista do sétimo dia, mas meu coração estava muito voltado para a religião. Eu tinha um coração inclinado para a fé. Eu não sei te explicar porque uns têm isso e outros não têm. Eu tinha um coração inclinado para a fé. Meu coração voltado para isso, voltado para o texto bíblico e o desejo de conhecer a Bíblia. E aí, em algum momento da minha vida, eu senti o desejo de ser padre. Eu nunca externei muito isso para ninguém,
mas senti o desejo de ser padre, e até o dia em que eu descobri como o padre dorme. E aí eu deixei a vontade de ser padre. Você sabe como o padre dorme, né? Ele dorme sozinho. O padre não se casa, né? Então, mas não foi por isso que eu abandonei essa ideia de ser padre, né? Eu me tornei adventista e o desejo de ser um pastor, de ser um padre, migrou para ser um pastor. Mas sempre com o desejo de por que eu queria ser pastor, por que eu queria ser padre e por que eu queria ser pastor? Porque eu queria estudar a Bíblia. A gente pode estudar a Bíblia sem ser padre ou sem ser pastor, é verdade. A gente pode, é óbvio, você pode na sua casa, você pode estudar a Bíblia. E veja, não é privilégio de uma casta superior o entendimento das Escrituras. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos dessa maneira. Nós não entendemos é privilégio de uma casta superior o conhecimento das Escrituras. Ela não está reservada ao clero, ela não está reservada, a interpretação da Bíblia não está reservada a estudar teologia, não, de maneira nenhuma. A teologia é uma ferramenta, né, para que a gente possa conquistar um pouquinho de entendimento. Veja só, eu tenho vários livros aqui. Todos esses livros são resultado da experiência das pessoas. Eu tenho livros de Ellen White aqui, eu tenho comentário bíblico adventista ali em cima, e eu tenho vários livros, e eu estou só citando esses porque são adventistas, mas a maioria dos meus livros são de pessoas não adventistas que estão aqui. Fruto e resultado das experiências que eles viveram com Deus. E quando eu digo experiência com Deus, aqui estão teólogos que, na verdade, estão estudando academicamente a Bíblia e lendo nos originais e ali relatando aquilo que entenderam do ponto de vista da arqueologia, o que a arqueologia tem a oferecer, do ponto de vista da história, qual é o contexto histórico daquele momento, do ponto de vista gramático, linguístico, que esse texto, que essa palavra significa de fato lá no original. Então, quando eu digo fruto da experiência, nesse sentido, da vivência que eles têm com as escrituras. Mas veja só, todos esses caras que estão aqui e que eu leio, todos eles têm que estar sobre o crivo das escrituras. Se eles não falarem segundo a alva, se eles não falarem conforme a lei, eu devo descartá-los, eu devo dispensá-los. O crivo aqui é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, não é a minha, não é a palavra deles. Mas veja, isso aqui tudo é fruto dessa vivência com Deus. E eu, voltando depois dessa digressão aqui dos meus livros aqui, eu sempre tive o desejo de conhecer a Bíblia. Mas não é de conhecer para ser assim, um intelectual. Não me julgo isso, não desejo isso, eu não sou um intelectual. Mas o meu desejo era de conhecer assim, eu preciso saber a vontade do céu. Eu preciso saber a vontade de Deus. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus tem me surpreendido. Porque assim, eu estudo a Bíblia já há muito tempo. E eu estudo ela todos os dias. Todo dia eu pego um pouco para estudar a Bíblia. E Deus me surpreende a cada dia. E eu vou te dizer uma coisa: esse preparo que Deus está me dando hoje é um preparo que Deus está me dando para que eu viva o futuro, para que eu viva o amanhã. E eu quero te convidar aqui, te convidar a, a viver essa experiência. Você não precisa ser teólogo, você não precisa saber grego, você não precisa saber hebraico, aramaico. Eu não estou desprezando isso. Eu só estou dizendo que você não precisa disso para viver uma experiência com Deus. Se interesse pelas coisas de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: cuide das coisas de Deus, que cuidará das suas. Irmãos, querido amigo, fica com essa frase para você. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas. Fica com Deus. Fica de olhos abertos para aquilo que Deus quer te mostrar. Fica acordado. Não dorme não. Fica acordado. Fica acordado e veja o que Deus quer te mostrar. Irmãos, eu estou olhando para o mundo, está todo mundo desesperado. O pessoal está preocupado com a economia, o pessoal está preocupado com a saúde, o pessoal está preocupado com as estruturas financeiras, o pessoal está preocupado com a volta para o emprego, para a escola, tudo. Está todo mundo preocupado, e a preocupação legítima. O pastor Antônio não está desdenhando, não. Vou dizer aqui, irmãos,
sentado, olhando, observando, e assim, como seria bom se as pessoas soubessem o que está escrito na Bíblia. Elas teriam mais conforto, elas não ficam esperando, ansiosas. 11 horas e 15 minutos. E eu quero deixar você com essa palavra. Que Deus abençoe você nessa manhã de sábado. E eu te convido para orar nesta hora. Feche os seus olhos e vamos orar para encerrar esse culto. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva, é como uma espada de dois gumes que penetra medulas e ossos, dividindo a nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo. Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência única, ímpar com o Senhor. Eles dormiram durante o monte da transfiguração, durante a transfiguração no monte. Eles dormiram durante angústia no Getsemane. Senhor, a minha oração é para que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos e os meus olhos também, para que eu não cochile, para que eu não durma durante as experiências que o Senhor quer que eu viva. E que eu tenha um olhar crítico, um olhar de entendimento dado pela Bíblia. E que eu possa enxergar este momento de confinamento, de pandemia, como um momento, uma oportunidade para ler a Bíblia, uma oportunidade para orar, uma oportunidade para estar em comunhão com os meus amados, um preparo para os eventos finais. Eu te amo e o Senhor certamente me ama. Os meus amados irmãos aqui amam ao Senhor e certamente o Senhor os ama. Que eles vivam para o Senhor, com toda a força, todo entendimento, de todo o coração. Por Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amados, muito obrigado. Obrigado pela presença virtual de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe o pessoal que está aqui no Instagram, Deus abençoe você que está aqui no Facebook. É muito bom estar junto com vocês. Amanhã, domingo, não temos o culto aqui, eu vou enviar o link. Você compartilhe aí como folhas de outono caindo. Espalhe aí esse link. Amanhã o pastor Ari Celso Cidral estará realizando o culto e eu vou estar com você às horas. E a gente volta aqui na quarta-feira. Forte abraço. Deus abençoe você. Fique com Deus.